Olá pessoal, eu sou Emerson Paião, professor de filosofia, e eu estou me encontrando com vocês hoje aqui, alunos do primeiro e do segundo ano médio, para conversar a respeito de um problema que nos acompanha desde o início da filosofia até os dias de hoje. E que se nós não entendermos essa problematização, nós não vamos conseguir entender perfeitamente os textos filosóficos que nós vamos trabalhar, nem exatamente a filosofia em si. Por isso, é importante falarmos sobre isso. E o que é? Nós precisamos entender a diferença básica entre o pensamento filosófico e o que nós chamamos de senso comum. E o que seria isso? Senso comum e pensamento filosófico. É muito importante que nós entendamos isso, para que a gente possa depois ler outros textos, entender os filósofos e entendermos o processo do pensamento filosófico, que é o que nós vamos estudar, certo? Bom, rapidamente, indo para o senso comum, o que seria isso? O senso comum é o que nós podemos chamar de opinião. É a sua opinião, a minha opinião, independente de qualquer coisa. Independente da ciência, da filosofia, de alguma demonstração, de verdade ou falsidade, não importa. É aquilo que eu acredito ser alguma coisa. Seja aquilo bom, ruim, não importa. Por exemplo, um exemplo de senso comum. Manga com leite. Tem gente que nunca tomou manga com leite na vida porque os seus pais, os seus avós, todo mundo fala que manga com leite faz mal à saúde. E essa pessoa acredita piamente que manga com leite faz mal e ela nunca vai tomar. Isso não está submetido à ciência, muito menos ao pensamento filosófico. É o que ela acha. E é aquilo e acabou. Isso nós chamamos de doxa. É muito importante a gente entender o nome em grego, doxa. Ou seja, uma opinião pessoal. É aquela que eu tenho sobre determinada coisa, seja qual for. Além da doxa, dentro do senso comum, nós também temos o dogma, que é diferente um pouquinho. Ele é o senso comum, ele está dentro daquilo que eu acredito ser ou não, mas vem de uma outra pessoa, geralmente de uma autoridade sobre mim. Geralmente, o dogma está associado a uma religiosidade, a uma religião qualquer, uma prática religiosa. Dentro da prática religiosa, nós temos sempre um mestre, sempre uma autoridade que nos dá os preceitos daquela religião e nós passamos a acreditar e a seguir aqueles preceitos. Não cabe o questionamento sobre isso e muito menos o cientificismo em cima daquilo, porque aquilo é fé. Então, o dogma e o doxa, ou a doxa, elas estão presentes no senso comum, seja uma opinião pessoal ou uma opinião coletiva, uma opinião de um grupo de pessoas que segue determinadas regras. O pensamento filosófico, ele está num outro lugar. E o que seria esse pensamento filosófico? A primeira pessoa, o primeiro grande filósofo na história que vai falar sobre isso é um cara chamado Sócrates. Ele é lá dos anos 470 a.C. e morreu em 399 a.C. mesmo. O Sócrates acreditava o seguinte, que nós precisávamos, nós, seres humanos, nós não podemos nos contentar apenas com a opinião alheia ou mesmo com as nossas primeiras impressões do mundo. Aquilo que eu acho que é. Lembrando que até esse momento, a gente acreditava muito sobre os deuses, existia aquela mitologia grega gigante, em que tudo que acontecia no mundo tinha um motivo teocrático por trás, ou seja, um motivo, tinha um deus relacionado àquela circunstância. Se chovia, se trovejava, se fazia barulho, se morria alguém, se nascia alguém, se acontecia algum maremoto, uma coisa, sempre tinha um deus por trás daquilo. Esse pensamento é dogmático, ele está dentro do senso comum. E o Sócrates dizia, ora, nós somos pessoas que pensamos, nós somos pessoas que têm pensamento, logos, seria a palavra mais concreta disso. Então nós precisamos entender sobre isso. E como é que ele faz? Ele cria um método para chegar a uma determinada verdade. Ele chama esse método de maiêutica, que consistia em conversar com o seu interlocutor. Então ele perguntava para qualquer pessoa, o que você acha sobre a moral? O que você acha sobre a justiça? O que você acha sobre o belo? E a pessoa respondia. Aquilo que a pessoa respondia geralmente estava dentro do universo da doxa ou do dogma. E aí ele questionava aquela pessoa, que pensava, exercitava o logos, ou seja, a razão, e respondia uma outra coisa. E ele questionava de novo. E a pessoa respondia, pensava e respondia. Ele questionava, a pessoa respondia. De repente a pessoa chegava numa conclusão, num conceito completamente diferente daquilo que ela começou lá no início do diálogo.
Esta forma de pensar revolucionou o pensamento ocidental. A partir daí, passamos a questionar os nossos valores, os nossos dogmas e as nossas doxas. Um outro grande filósofo que nós podemos falar também, dando um salto gigante na história, indo lá para o século XVII, é um cara chamado René Descartes. É um filósofo francês que cria também uma outra metodologia de pensamento, que é duvidar. Duvidar de tudo que ele pudesse duvidar. Mesmo que ele tivesse a maior certeza sobre aquilo, ele punha em dúvida. Ele duvidando, até chegar um momento em que ele não pudesse mais duvidar daquilo. Quando ele chegava naquele lugar onde ele não podia mais duvidar, então ele respondia a sua primeira pergunta. Portanto, a dúvida era uma dúvida metodológica, uma dúvida cartesiana. Você já deve ter ouvido falar nisso. Essa dúvida cartesiana mudou completamente a forma de pensar do Ocidente. Foi a base da ciência que vai acontecer um século depois, lá para o século XVIII, a partir do positivismo. Essa é a grande diferença entre o senso comum e o pensamento filosófico. No senso comum, nós falamos exatamente aquilo que nós queremos, sem muito pensamento sobre aquilo, sem muito pensar sobre isso. O pensamento filosófico, ele tem metodologia. Todo pensamento filosófico é metodológico e racional. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês nessa aula de hoje. E na aula seguinte nós vamos ver como que isso se evolui até o pensamento científico, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês e eu vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau. Obrigado.